Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Rodrigo Gianangelo, mais uma vez eu estou aqui para gravar um vídeo da série Pergunte ao Psicólogo. Essa série que tenta esclarecer algumas dúvidas, algumas questões sobre assuntos ligados à psicologia. E hoje eu vou falar um pouquinho sobre algo que sempre que eu posto lá no meu blog ou nas redes sociais, alguma coisa sobre crianças, sobre educação de filhos, sobre bebês que têm dificuldade em dormir à noite, a gente sempre recebe alguns pais, mães, cuidadores de crianças que têm questões, dúvidas sobre educação de filhos, né? Basicamente, o que eu acho que hoje é uma questão bastante importante para esses cuidadores é o quanto eu devo colocar de limite para os meus filhos. Ou seja, muito limite é ruim, pouco limite é ruim. Qual é a medida exata, né? O que se diz muito hoje é que as crianças não têm limites. Isso a gente ouve quase uma vez por dia, conversando com as pessoas por aí, né? E alguns, inclusive, dizem que manuais de psicologia de talvez 40, 50 anos atrás tenham alguma responsabilidade nisso, porque apontavam que os limites às crianças levavam à repressão, levavam a traumas, levavam a recalques importantes e que isso tinha uma consequência negativa para o desenvolvimento dessas crianças. Então a gente gerou uma nova turma de pais e de cuidadores que cresceu pensando isso, né? Que limites são ruins, que limites geram traumas e crianças reprimidas e, portanto, não devemos limitar muito as crianças. Só que aí a gente encontra hoje uma nova geração de crianças e de adolescentes que, na opinião dos adultos em voga, são muito sem limites, né? E isso traz problemas para os adultos e para as próprias crianças e para os adolescentes, né? Então, embora eu reconheça que isso talvez faça sentido, né, essa crítica à própria psicologia e algumas abordagens, a gente precisa lembrar que não só 40, 50 anos atrás, 100 anos atrás, algumas colocações de um cara chamado Sigmund Freud apontavam que realmente o trauma, o recalque, a repressão são coisas que têm uma interação importante com a saúde psíquica do sujeito até a vida adulta e para o resto da vida, né? Mas a gente tem que dizer também que essas noções de repressão, recalque, trauma foram muito mal compreendidas, inclusive por parte dos psicólogos, que entenderam que então o caminho para o desenvolvimento da criança, para o desenvolvimento saudável da criança, seria fugir da repressão, do recalque, do trauma. De fato, não é assim que Freud coloca as coisas, né? O que ele aponta é que essas questões, em especial o recalque e a repressão, o trauma não necessariamente, mas eles fazem parte do nosso desenvolvimento psíquico, queiramos ou não, né? Ou seja, tenhamos nós, pais muito rígidos ou pais menos rígidos, nós sofreremos repressões e recalques porque a nossa natureza libidinal, a nossa natureza, entre aspas, instintiva, vai ser, de alguma maneira, reprimida e limitada, porque a gente aprende desde muito cedo que nem tudo que a gente quer a gente consegue, e segundo aponta Freud e toda a psicanálise, a primeira interdição, o primeiro limite que a gente recebe, possivelmente é a ideia de que a mãe é 100% nossa, de que a nossa mãe é um objeto, entre aspas, que está a nosso dispor 24 horas por dia e que não tem mais nada para fazer a não ser cuidar da gente. Quando a gente percebe isso, pronto, já temos um pequeno trauma, né? Então, de qualquer maneira, isso vai acontecer, isso faz parte do desenvolvimento e não é, então, não deve ser critério para a gente pensar a educação dos filhos. O que a gente pode pensar é, como dizia um outro psicanalista famoso, William Reich, a gente não pode ter a obsessão por educar, né? Esse é um termo dele. Então, ele apontava, na época, uma obsessão dos pais por dar limites aos filhos. Limites, muitas vezes, desnecessários e que os próprios pais não entendiam por que estavam fazendo, mas achavam
um pouco ao contrário do que se pensa hoje, eles achavam que o bom sujeito, o bom cidadão, o bom adulto, deveria ser alguém extremamente limitado nos seus desejos e nos seus instintos mais primitivos, e que, portanto, os pais deveriam ao máximo limitar e não permitir que as crianças fizessem quase nada do que elas queriam. Bom, pulamos muitas décadas, né? Quase um século depois, chegamos aqui nos dias atuais. Então, só para contextualizar, eu acho que foi importante fazer um pouquinho esse passeio, mas eu acho que aqui, falando para nós, né, tem duas coisas que eu acho muito importantes. Primeiro, e essa é muito difícil a gente tocar diretamente, os cuidadores de uma criança, em geral, transmitem a ela os seus próprios valores e as suas próprias crenças, ou seja, aquilo que eles entendem ser a boa vida, ou a vida certa, a vida correta de ser vivida, né? Quando eles transmitem esses valores e crenças, muitas vezes eles fazem isso de uma maneira automática e transmitem valores e crenças que foram transmitidos a eles quando eles eram criança. Agora, muitas vezes a gente percebe que são transmitidos valores e crenças e por conta disso eles educam as suas crianças, os seus filhos, mas com valores e crenças que eles mesmos não defendem mais, que eles mesmos não acreditam, que eles mesmos não põem em prática na sua vida. Mas é como se eles fizessem isso por obrigação, porque eles aprenderam desse jeito e transmitem então de maneira automática. Então, o primeiro ponto que eu acho que é importante a gente pensar é nesses valores que a gente transmite aos nossos filhos, o quanto a gente transmite de uma maneira automática e, portanto, irrefletida, ou quanto de fato eles fazem sentido para nós e nós realmente queremos filhos que continuem desenvolvendo a sua vida defendendo os mesmos valores e as mesmas crenças. Caso contrário, a gente tem, enquanto pai, enquanto mãe, enquanto cuidador, uma oportunidade muito bacana de repensar os nossos próprios pontos, os nossos próprios valores, né? E segundo, talvez essa seja a principal reflexão que eu gostaria de trazer nesse vídeo, quando a gente pensa em colocar limites na criança, basicamente o que a gente está dizendo é até que ponto a criança pode fazer alguma coisa do jeito que ela quer, ou até que ponto a gente precisa limitar o seu desejo e exigir que ela faça, não do jeito que ela quer, mas do jeito que a gente quer. Então, por exemplo, se eu como adulto, eu tenho um compromisso amanhã cedo, eu preciso acordar muito cedo, e eu pretendo jogar videogame até as 3h30 da manhã, eu posso fazer isso? Sim, eu posso fazer isso, e como adulto eu já não terei ninguém para limitar diretamente esse meu desejo. Agora, se no dia seguinte, se amanhã, eu acordar muito sonado, eu acordar que nem um zumbi, eu acordar mal-humorado, sem disposição, e isso fizer com que eu renda mal no meu compromisso, quem vai colher as consequências e arcar com as consequências do ato de ter jogado videogame até as 3h30 da manhã, sou eu. Se eu, no dia seguinte, por qualquer motivo, não conseguir acordar, porque dormi muito pouco, o despertador tocou, eu fui lá, dei um tapa e voltei a dormir, quem vai arcar com as consequências de ter faltado ao compromisso sou eu. Então daí a gente entende que independência e responsabilidade estão intimamente ligados. Eu só posso ser independente, ou seja, fazer do meu jeito, na medida em que eu sou capaz, em que eu tenho maturidade, em que eu tenho desenvolvimento para arcar com as consequências, ou seja, para ser responsável por aquilo que acontecer como consequência daquilo que eu fiz. Então, por mais que os pais, mães, cuidadores, às vezes não saibam qual é a medida do limite, uma coisa é fato. Em geral, eles conhecem bem as suas crianças, seus filhos, suas filhas, e sabem, portanto, até que ponto essa criança
tem maturidade e tem desenvolvimento necessário para arcar com as consequências do que ela fez. Na medida em que ela tem responsabilidade, ela pode ser menos limitada e ser incentivada, portanto, à independência. Caso contrário, ela não pode ser independente, ela não pode ainda fazer do jeito que ela quer. Ela tem que fazer ainda do jeito que a gente, ou do jeito que o adulto quer. Porque o adulto sabe qual é a consequência e é capaz de responder por ela e de, portanto, escolher no lugar dela. Então, se o meu filho de 9 anos tiver o desejo de jogar videogame até as 3h30 da manhã, eu imporei sim um limite. Eu direi que não. Eu direi, olha, você pode jogar, mas você pode jogar até as 10. Até as 10h30. Por quê? Porque eu conheço as implicações de jogar videogame até as 3h30 da manhã para ele. Eu sei que ele não vai conseguir acordar no dia seguinte para ir para a escola. E se ele não for para a escola, eu sei as consequências ruins disso para a vida dele. Ele ainda não é capaz de ter essa consciência. Eu sei que se ele acordar e for para a escola, ele não vai render. Eu sei que ele vai ficar mal-humorado. Eu sei que talvez ele até não consiga ficar o período todo na escola. E eu sei que isso não pode acontecer, porque eu sei das implicações disso para a vida futura dele. Então eu vou impor um limite. Eu só posso permitir que meu filho jogue videogame até as 3h30 da manhã quando eu descobrir que ele já é maduro e responsável o suficiente para arcar com as consequências do que isso vai representar. Então eu acho que esse é um critério importante e válido. Eu posso não limitar a minha criança, ou seja, eu posso deixar a minha criança fazer do jeito dela e não do meu, se eu sei que ela é plenamente consciente das consequências do seu ato e capaz de arcar com as possíveis consequências deste ato. Caso contrário, como cuidador, como pai, como mãe, eu não vou permitir que ela faça do jeito dela, porque ela não tem essa consciência, ela não vai saber arcar com as consequências, e eu vou exigir sim que ela faça do meu jeito. Quando eu exijo que ela faça do meu jeito, eu estou incentivando naquele assunto que ela permaneça dependente. Dependente de mim, dependente do meu desejo. Ou seja, ela vai fazer aquilo conforme eu exigir, conforme eu pedir, e não conforme ela mesma gostaria. O que seria a independência. Então, meus filhos serão independentes e poderão não ser limitados em seus assuntos de vida, na medida em que eu perceber que eles são responsáveis e que eles são conscientes, plenamente conscientes, daquilo que pode surgir como consequência dos seus atos, das suas escolhas. Ok? Bom, gente, eu continuo aberto a comentários de vocês sobre esse assunto, ponderações, histórias de vida, exemplos práticos e também há sugestões de novos assuntos, de novas pautas para a gente desenvolver aí nos próximos vídeos. Se você estiver assistindo aí pelo YouTube, tem um ritualzinho lá que eu vou pedir para você curtir o vídeo, para você se inscrever no canal, para receber notificações dos próximos vídeos. Deixa aí o seu comentário, o seu like, acesse as nossas redes sociais e acompanhe a gente no desenvolvimento desse trabalho da série Pergunte ao Psicólogo, que tem aí ajudado muita gente já há alguns meses e pretende continuar em prática aí durante muito mais tempo. Dependemos do incentivo e da participação de vocês, ok? Uma boa semana a todos, até o próximo vídeo, abraço!